Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje é a água e suas propriedades. Tia Aline, o que são propriedades da água? São características que a tornam única, que as diferenciam de todo e qualquer outro material existente no planeta. Hoje, nós vamos conhecer as três principais delas. Mas antes disso, eu tenho algumas perguntas para deixar vocês bem curiosos e reflexivos sobre a aula de hoje. Por que na água podemos erguer outra pessoa sem muito esforço? Vocês já devem ter percebido isso. Durante um banho de piscina, um banho de mar, nós conseguimos carregar um peso muito maior do que conseguiríamos fora da água. Por que isso acontece? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Outra perguntinha. Você acha que a água é capaz de dissolver todas as substâncias? Com certeza vocês já perceberam que ela dissolve muitas. Mas será que todas? Será que algumas substâncias da natureza não são capazes de serem diluídas na água? Próxima pergunta. O que faz com que os materiais leves não afundem na água? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, várias folhas aí na água e elas estão flutuando. Mas por que será que isso acontece? Você já tentou empurrar a bola na piscina ou qualquer outro objeto? O que aconteceu? Vocês estão vendo aí a imagem, eu trouxe para facilitar para vocês. Eu tenho uma bola que está boiando na superfície da água, vem uma mão, empurra ela para baixo, mas rapidamente ela vai subir, Quanto mais leve ela for, mais rapidamente ela sobe e vai se encontrar novamente na superfície. Mas por que isso acontece? Isso acontece graças a uma propriedade da água chamada empuxo. O que é empuxo? É a força que a água exerce sobre os corpos que estão mergulhados nela. Quando um corpo afunda, é porque o peso do corpo é mais forte do que o empuxo. E agora, por que na água podemos erguer outra pessoa sem muito esforço? Vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Por causa do empuxo, gente. Porque todo o corpo, ele tende a ser empurrado pela água. Então, por isso, nós não sentimos essa força. Nós não sentimos esse peso dentro da água. O empuxo, ele dá uma ajudinha para a gente nesse momento. Agora, vamos conhecer mais uma propriedade da água. Aí eu te pergunto novamente. Você acha que a água é capaz de dissolver todas as substâncias? Então, eu trouxe aqui essa imagenzinha para vocês. Eu tenho o soluto, que é uma substância. O solvente, que no caso nós estamos estudando a água, e a solução, que é a mistura do soluto mais o solvente. Agora, nós vamos observar algumas imagens e você vai dizer se a água vai dissolver ou não vai. Vem comigo. Você acha que a água é capaz de dissolver todas essas substâncias? Eu vou dar um minutinho para vocês observarem aí e vocês vão pensando. Será que todas essas que estão aí na imagem são dissolvidas pela água? Será? Vamos pensar juntos? Eu tenho aí o açúcar e o sal. Eles são dissolvidos em água, tia Aline? São sim, e isso eu tenho certeza que vocês já sabiam. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Acho que vocês já observaram quando foram fazer o leite ou um suco, que algumas vezes o açúcar ele fica depositado no fundo do copo. Mas por que isso aconteceu? Porque a solução ela saturou. O que é saturar? A água não conseguiu diluir, dissolver uma grande quantidade daquela substância. Então, dissolve sim açúcar, sal e outras substâncias. Mas se você colocar uma quantidade maior do que a água suporta, ela não vai conseguir dissolver. E o café, gente? Vocês acham que a água dissolve? Dissolve sim, mas só em altas temperaturas. Quanto mais alta tiver a temperatura do soluto, maior vai ser a sua capacidade de dissolução. Então, possivelmente, se você pegar o pó de café e tentar dissolver na água fria ou gelada, não vai dar certo. Vai ficar todo empolotado. Mas se você fizer com a água quente ou fervendo, você vai ver que vai diluir com bastante facilidade. Agora, eu tenho mais duas substâncias, o óleo e a areia. O que vocês acham que vai acontecer? Muito bem. O óleo não vai se misturar. Se você tentar misturar com a colher, vai ver que vai dar uma falsa impressão que misturou,
mas se você deixar em repouso, vai ficar uma placa de óleo na superfície da água. E a areia, a mesma coisa. Você vai pensar que dissolveu, mas se deixar em repouso, vai para o fundo do copo, certo? E agora, nós temos a última propriedade da água, tensão superficial. Vocês já ouviram esse nome? O nome parece difícil, mas a propriedade é bem simples. Olhem aqui essas 3 imagens no canto direito, né? Eu tenho um clipe que está na superfície da água. Eu tenho um mosquito que também está na superfície, ele não afunda, e eu tenho uma gota de água. Mas o que é tensão superficial? Vocês lembram das moléculas que nós falamos na aula passada? As moléculas da água no estado líquido, elas não estão tão seguras como no estado sólido, mas elas estão próximas e têm pouco movimento. Na tensão superficial, na superfície da água, elas estão mais ligadas, como vocês veem nessa imagem, no canto inferior da tela. As moléculas de água da superfície, elas estão mais próximas. Isso cria uma película na superfície que faz com que objetos leves flutuem sobre ela, certo? Então agora você convida o papai, a mamãe, qualquer pessoa que esteja com você na sua casa e vocês podem brincar de boia ou afunda. É uma brincadeira bem divertida que vocês vão entender e poder explicar melhor as propriedades da água. Agora, eu convido vocês para uma experiência ao vivo. Eu vou fazer 3 experiências com água e você vai me dizer daí qual propriedade está sendo aplicada nesse momento, certo? Já já a gente se encontra novamente. E aí, galerinha? Preparados para a nossa experiência? Eu vou fazer 3 experiências aqui e vocês vão me responder aí de casa qual a propriedade da água está sendo aplicada nesse momento. Então, eu tenho aqui meio copo de água, eu tenho achocolatado e eu vou colocar uma colher de achocolatado nessa água e vou misturar. Agora, eu tenho uma mistura, uma solução. Vocês sabem que propriedade da água é essa? Muito bem, dissolução. A água é um solvente universal, porque ele é capaz de diluir várias substâncias presentes no planeta. Então, acertou quem disse dissolução. Agora, eu tenho uma bem fácil para vocês, tenho certeza que todo mundo vai acertar. Eu tenho uma jarra com água e tenho uma bolinha que está boiando aqui na superfície. Eu vou tentar empurrar essa bolinha. Será que ela vai ficar lá no fundo da jarra? É o que nós vamos ver agora. Empurrei, já estou sentindo uma força aqui na minha mão. Vou soltar a bolinha e vocês vão ver o que acontece. A bolinha subiu para a superfície. Quem sabe que propriedade é essa? Acertou quem respondeu empuxo. Empuxo é a força que a água exerce sobre todo o corpo que está mergulhado nela. Por último, eu tenho aqui também meio copo de água e tenho o glitter. Aquele glitterzinho normal que você já conhece. Eu vou colocar o glitter aqui na água. Mas o que vai acontecer? Vocês conseguem imaginar? Boia ou afunda? Vamos ver? Vou colocar aqui mais um pouquinho e vou mostrar a vocês. O que vocês estão observando aqui? O glitter, ele ficou depositado na parte superior da água, né? Na superfície da água. Mas por que isso acontece? Vocês sabem que propriedade é essa? Acertou quem respondeu. Tensão superficial, certo? As moléculas de água formaram aquela película na superfície. Mas agora eu tenho uma curiosidade. Vocês sabiam que existem substâncias no planeta capazes de diminuir a tensão da água? Então, preste atenção. Eu tenho aqui detergente e eu vou colocar o detergente em cima do glitter, certo? E vocês estão vendo aqui no copo que tem uma parte do glitter descendo. Por que isso aconteceu? Porque o detergente ele é capaz de diminuir a tensão superficial da água. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Beijos no coração.